Oi pessoal, tudo bom? Eu me chamo Vladimir, eu estou começando um canal evangelístico. Nesse canal eu quero tratar de coisas do nosso dia a dia e colocar tudo isso comparando com a luz da palavra, comparando sempre com a Bíblia. Aqui a gente vai fazer análise de música, de livros, de músicas seculares, de livros seculares, de notícias, de tudo que nos cerca, né? Tudo que faz parte do nosso cotidiano e que nos afeta de alguma forma. Eu quero trazer uma análise para que nós possamos juntos vencer essa batalha da vida e passar por essas aflições que a vida nos oferece, que é normal, né? O próprio Senhor falou que no mundo teria aflições, mas tem de bom ânimo. Então eu quero aumentar o nosso ânimo, melhorar o nosso ânimo através dessa palavra. E eu preciso de vocês para isso. Eu estou aqui não só para ensinar nada, acho que eu estou aqui mais para aprender do que para ensinar, tá bom? Então fiquem à vontade para fazer comentários aqui no canal, para dar sugestões de temas, de músicas, de livros, do que vocês quiserem, tá? Quero deixar claro que esse canal não é para nenhum tipo de debate teológico. Eu também não estou aqui com cunho ideológico nem político. Ele é puro e simples evangelho, só, mais nada, tá bom? Bem, e já que a gente está falando de evangelho, né, eu vou falar de um tema interessante que tem a ver com mudança de rota. Quem aqui nunca recebeu uma palavra de derrota de alguém, uma palavra negativa de alguém? Quem aqui nunca passou por isso? E às vezes, até dentro de igrejas mesmo, foi profetizado coisas ruins pra gente, assim como o Senhor fazia no passado, né? Antigamente Deus mandava os profetas para a cidade de Israel, para o povo de Israel, e profetizava coisas terríveis. E às vezes isso acontece. E talvez a pessoa que nos fala essas coisas não fale nem por mal, só fale isso porque é o que ela tem para oferecer, sabe? Não está fazendo por maldade nem nada. Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte, que ainda que a gente escute essas palavras, e ainda que essas palavras tenham saído de Deus, que Deus tenha usado alguém para falar sobre isso com a gente, você sabia que a gente consegue mudar esse resultado? Já parou para pensar nisso? Quantas vezes a gente viu palavras ruins, assimilou e nos fez tão mal isso, quando na verdade a gente poderia ter mudado esse resultado, ainda que tivesse sido uma profecia direto da boca do Senhor. Obviamente, eu não estou aqui dizendo que os planos do Senhor podem ser frustrados de forma alguma. Quando é plano de Deus, quando é propósito de Deus, não tem como frustrar. Mas, na maioria das situações, os resultados estão condicionados a atitudes nossas, a decisões nossas. E eu quero usar como exemplo a passagem de 1 Samuel 23, onde Davi está fugindo de Saul e ele ouve que a cidade de Keila está sendo invadida pelos filisteus e ele decide ajudar o pessoal de Keila. Essa passagem eu acho muito interessante porque ela tem vários ensinamentos. Inclusive eu quero explorá-la mais um pouco, porque são tantas mensagens maravilhosas que tem nesse capítulo que eu fico assim fascinado e eu não vou ter tempo de falar sobre tudo. Então vou dividir por tema. O tema hoje é mudança de rota, então é sobre isso que eu vou falar, tá bom? Bom, Davi consultou o Senhor e perguntou se ele poderia lá ajudar o pessoal de Keila. E Deus disse, não, vai lá que eu vou entregar os filisteus em tuas mãos. Assim como Deus disse, assim aconteceu. Davi foi lá, lutou contra os filisteus e venceu a batalha. Porém, Saul soube que Davi estava na cidade de Keila e decidiu ir até lá. Ao saber disso, Davi mais uma vez perguntou ao Senhor, Senhor, é verdade que o Saul vai subir contra mim? E Deus falou que sim, que Saul iria até ele e iria atrás dele. E ele perguntou, e o povo de Keila vai me entregar nas mãos de Saul? E Deus falou que sim, que aquele povo que tinha acabado de salvar iria entregá-lo nas mãos de Saul. Bom, é aqui que a coisa fica interessante. Da primeira vez, você lembra que Deus disse que ele iria subir contra Keila e que ele iria vencer os filisteus. E assim aconteceu, certo? E agora, Deus fala que Saul vai atrás dele e que o povo de Keila vai entregá-lo nas mãos de Saul. E a coisa fica interessante porque a partir daqui
Isso não acontece. A Bíblia fala que isso não aconteceu. A gente pode até pensar, poxa, mas Deus está errado, Deus errou, Deus se enganou. Não, de forma alguma. É porque nesse caso, assim como em vários casos da nossa vida, nossas atitudes alteram o resultado. Davi espertamente fez o quê? Saiu de lá. Ele nem perguntou para Deus o que poderia fazer, porque ele já sabia que para que aquilo acontecesse estava condicionado à circunstância da sua permanência na cidade. Davi foi embora. Ao Davi ir embora, ele mudou todo o resultado que Deus tinha dito que ia acontecer. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que Deus viu um final. Deus, ele vê todos os resultados possíveis de acordo com nossas movimentações, com nossas atitudes, de acordo com os acontecimentos que nos cercam. Então, nesse caso, se Davi permanecesse na cidade de Keila, ele seria entregue pelo povo nas mãos de Saul. Esse foi um final que Deus viu. Vocês lembram do filme Guerra Infinita? Não, foi aquele, acho que é o Ultimato, né? Que o Doutor Estranho está lá vendo as possibilidades de como vencer o Thanos, e o Homem de Ferro pergunta para ele: o que é que você conseguiu ver? Eu analisei 14 milhões de finais possíveis, e somente em um a gente consegue vencer o Thanos. É mais ou menos assim. Deus, ele é o Criador do tempo, nada está desapercebido aos olhos de Deus, tudo passa pela consciência do Senhor. Deus conhece passado, presente e futuro. Aliás, para ele não existe passado, presente e futuro, né? Então foi isso que aconteceu. E qual a reflexão que eu trago para a gente dessa passagem? Como é que você está hoje? Como é que eu estou hoje? Por qual seara eu estou passando agora? Por qual problema eu estou passando? Será que se eu mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, será que eu não consigo mudar o resultado? Eu estou vislumbrando o resultado ruim dessa minha caminhada. Um exemplo. Mas e se eu mudar a rota? E se eu mudar o caminho? A gente não sabe. Se você sabe o resultado do caminho que você está, se você está no caminho de morte, você está no caminho de dor, você está no caminho de sofrimento, você está no caminho de escassez, de falta de provisão. Gente, vamos fazer alguma coisa para mudar isso. A gente consegue. Deus, ele vai agir, sempre vai agir, mas muita coisa tem a ver com nossa responsabilidade. Deus nunca nos isenta da responsabilidade humana. Percebe? É exatamente isso que aconteceu com Davi, nesse caso da cidade de Keila. E você quer ver uma outra coisa também? Ah, mas tem coisas que eu não consigo resolver, eu não tenho nada que eu possa fazer agora para mudar a situação. Ok, isso acontece. Às vezes você depende de outras pessoas para mudar a tua situação. Mas também para isso a Bíblia tem exemplos. Lembra lá de 2 Reis 20, quando Ezequias estava sofrendo de uma doença mortal? Isaías chegou para ele e falou assim: olha, o Senhor mandou tu arrumar tuas coisas porque tu vai morrer, velho. Tu vai morrer, deu ruim, então prepara a tua casa porque você vai morrer. O que Ezequias fez? A palavra de Deus diz que Ezequias orou ao Senhor. E ele orou de forma tão contrita, de forma tão sincera, de forma tão derramada nos pés do Senhor, que quando Isaías estava saindo da cidade, Deus chegou para ele e falou: Isaías, volta lá, que você tem que levar uma palavra para Ezequias. Aí Isaías voltou e disse para Ezequias: olha, Ezequias, o Senhor ouviu a tua oração dele, você não vai morrer, você vai ser curado e ele vai acrescentar ainda 15 anos à sua vida. Então, mais uma vez, uma simples atitude, nesse caso, uma atitude de fé e de coração contrito, de coração confiante no Senhor, através de uma oração, mudou o resultado. Então, gente, quando uma atitude nossa não muda o resultado, a oração muda. Então, mais uma pergunta. Você já orou por esse problema? E se orou, você orou como eu às vezes oro, na correria: ai, Senhor, abençoa meu dia, isso aqui, sem estar concentrado naquilo? Será que você orou com convicção, orou com o coração aberto,
derramado, arrependido. Gente, Deus é bom. Deus é misericordioso. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Deus é maravilhoso. Eu costumo dizer que Deus é bom, a gente que vacila. Então, fica essas duas reflexões. Faça alguma coisa para mudar. E se você não pode fazer nada para mudar, ore. Ore com fervor, com fé, que Deus vai te responder. Eu tenho certeza que Deus vai responder. Tá? Obviamente, muitas vezes Deus responde com não. Mas esse não também tem a ver conosco. Eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo. Não quero que o vídeo fique muito longo. Eu não quero fazer nenhuma pregação expositiva. Até porque tem gente maravilhosa fazendo isso por aí, né? Mas o que eu quero é compartilhar com vocês esses detalhes. Essa palavra me ajudou muito. Essa palavra me motivou a tomar algumas decisões na minha vida. E eu espero que tenha tocado no teu coração. E se você conhece alguém que de repente precisa ouvir essa palavra, que você acha que essa palavra vai servir para ele de alguma maneira, vai edificá-lo, manda para ele, se inscreve no canal e vamos criar aqui uma comunidade gigantesca para levar o Evangelho para toda criatura, assim como Deus falou. Tá bom, gente? Beijo grande, até a próxima.